Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com a Paty. Vamos chegando que o assunto tá bom demais. Hoje, oi, bem-vinda, Elza, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos deixar o pessoal entrar, que hoje nós temos uma convidada muito especial, Francisca Aguiar, que já está chegando por aqui e hoje nós vamos conversar sobre terapia tântrica. Vamos trazer para cá, super especial. Oi, Marco, seja bem-vindo, Camille, que bom vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos. Oi, Fran, tudo bem? Tudo, amor. Como você está? Ansiosa, né? A gente fica ansiosa. Bom, é a primeira live da Fran, mas é assim, como eu, um dia, Fran, alguém me convidou para fazer uma live. E esse é alguém que eu tenho muita gratidão, foi Eduardo Rocha, do INER, que é um instituto, né, de hipnologia, e que eu tenho muito orgulho de ter visto crescer. E hoje é um instituto muito grande. E ele me chamou para fazer a primeira live. E eu fiquei, será? Como assim? Aí ele virou e falou assim: o dia que a Paty destrambelhar, fazer live, não para nunca mais. Pronto. Falei, vamos cumprir a sentença, tá tudo certo. E aí a gente começou nessa brincadeira, já, o Papo com a Paty já existia no YouTube. E aí a gente trouxe ele aqui para o Instagram. E está sendo assim muito, muito, muito especial. Então, hoje nós estamos aqui com a Francisca, que é terapeuta tântrica. E assim, Fran, várias pessoas que eu mandei o convite, aí mandava para mim, olhinhos com corações. Hoje é bom, hein? Sempre aquelas coisas assim, bem, sabe, Ai, pejorativas e bom. tal. Aí eu falei, eita, que o povo tá querendo aprender alguma coisa. Então eu falei, bora pra live, que lá a gente descobre o que que é bom e o que que não é bom. Fran, eu vou me É, apresentar, porque tem algumas pessoas que podem ser seus convidados e podem não me conhecer. E logo depois você se é, apresenta, tá bom? correto, Meu nome combinado. é Patrícia Enia, eu sou homeopata, sou psicanalista, radiestesista e professora. E tem esse Papo Papate que toda semana, segundas e quintas, nós estamos aqui conversando sobre um tema interessante, às vezes só comigo e às vezes com convidados muito especiais, como a minha amiga que está aqui hoje. Fran, gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Francisca Guiar, né? A minha formação é administração de empresas, né? Eu ingressei na carreira terapêutica em 2017. Minha primeira formação foi na terapia tântrica, né? Pelo Instituto Somananda. Em 2018, eu fiz a minha formação em Reiki, nível 1, 2 e 3. Agora, em 2019, ingressei no curso de homeopatia, inclusive com a Patrícia, que é a nossa professora maravilhosa. Estou amando e formo agora no final de 2020. Agora, em 2020, formei também em radiestesia e radiônica. E estou E numa é formação bom, de radiestesia demais, não é? fantástica, maravilhosa. E estou numa outra formação que chama humanoterapeuta, que concluo agora também, meados de novembro, que é uma terapia também que inclui diversos trabalhos terapêuticos, né, e energéticos. E aí eu vou trabalhar com a mesa radiônica nessa formação nova, é um outro tipo de trabalho muito interessante também. Apesar de ser um ano com pandemia e tudo mais, está sendo um ano bem movimentado para você, né? Que bom, né? Eu acho Graças extremamente a Deus, positivo. eu Para mim também está sendo bem movimentado. Eu acho maravilhoso. não estou Fran, perdendo tempo, não. Vamos lá. não vamos perder tempo. É, Fran, justamente. conta pra gente. Todo mundo acha, confunde, não sabe muito bem os conceitos da questão da terapia tântrica. Esclarece pra gente, o que que é terapia tântrica? Então, Patrícia, antes da gente falar da terapia tântrica, é importante que a gente que fale do Tantra,
certo? Legal. Porque as pessoas confundem isso. Porque o Tantra é uma filosofia de vida, entendeu? Que inclui algumas práticas, como a meditação, a yoga, né? Práticas espirituais, né? Busca muito aquela questão de uma alimentação saudável, de você procurar trabalhar a harmonização dos seus chakras, né? Então, é um mix de coisas que você tem de conhecer, de praticar, para ter uma vida saudável, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Então, Tantra é uma filosofia de vida, né? E que traz uma consciência que faz a gente expandir essa nossa consciência, né? Porque todos nós somos seres totalmente livres, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser, da forma que quiser. Então, você precisa expandir a sua consciência para você ter a responsabilidade de que você é livre, mas você também é responsável pelos seus atos, né? Não é porque você é livre porque você pode sair fazendo o que você quiser. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. Agora, você tem que arcar com as consequências das suas escolhas, dos seus atos, né? Claro. E aí no Tantra a gente fala muito de Shiva, né, que é a consciência suprema, que é o poder criador, né, que trazendo para a nossa realidade seria a polaridade masculina, né? E fala também de Shakti, né, que é a mãe divina, que é a energia criadora, né, que seria a polaridade feminina. Então essas duas energias, elas se fundem, elas não se separam. Então, cada Volta um de só. nós Peraí, então a gente fala de Shivas, que é energia masculina, e seria Shakti, que Shakti. que seria a polaridade feminina. Na verdade, é o seguinte, porque é muito amplo, né? Mas Sim? trazendo para a nossa realidade, aqui, basicamente, seria a energia feminina e a energia masculina. Essas Uhum. duas energias se fundem. Nós, seres humanos, temos essas duas polaridades dentro de nós. A Em energia tudo. masculina em tudo. Né? As duas polaridades, o positivo e o Isso, negativo. Né? Que elas claro, se fundem e formam um todo. Né? Que claro. seria, a gente chama de todo indivisível, né? Agora, Uhum. trazendo para nosso meio, a polaridade feminina e a polaridade masculina. Então, a gente chama o homem de Shiva e as mulheres de Shakti, né? É bem isso. Então, a terapia tântrica, voltando agora para a sua pergunta, as pessoas têm muita, como é que fala, curiosidade com relação a isso. Agora, Isso. antes também de falar da terapia tântrica, Patrícia, é importante que a gente fale um pouco da importância da sexualidade na vida de todos nós seres humanos, né? A gente não fala de sexualidade, a gente tem receio de falar de sexualidade. E ela É é um tão tabu. importante, é um tabu, e ela é tão importante quanto a sua vida profissional, quanto a sua vida financeira, quanto, né, é, um, A um sua hobby vida que você familiar, tem, a quanto sua ter um vida familiar, filho, tudo. interfere em tudo. Então a gente precisa ter um olhar, né, mais cuidadoso, mais amoroso e mais consciente com relação à vida, à nossa sexualidade, né, a Isso. nossa sexualidade, as nossas relações sexuais e tudo mais, né? E a terapia tântrica, é bom esclarecer que muita gente deturpa, né? Primeira coisa, a terapia tântrica não é relação sexual, gente. O nome já diz, é uma terapia como a psicanálise, como a terapia homeopata, como uma terapia de reiki, de radiestesia, de barra axis, de theta healing. Então, terapia tântrica e tantra não é sexo e não é relação sexual. Isso é bem importante das pessoas entenderem isso, certo? E o objetivo Certo. da terapia tântrica é justamente que ela utiliza a energia sexual para tratar as questões físicas, as questões mentais, emocionais e espirituais, certo? Meu Deus, que amplo. Repete. Repete que eu Pois é. gostei.
muito interessante. Porque, e a terapia, ela tem a prática que é a massagem, né? É compreendida como a massagem, você utiliza toques bem sutis, você pode utilizar toques mais firmes, né? Na hora de fazer essa massagem. E você usa também a meditação na prática, né? Você Uhum. utiliza também a respiração, que é uma coisa muito importante, né? Na hora, tanto quando você está recebendo, quanto antes de receber a massagem, a respiração é fundamental para te trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio Uhum. físico, né? Reduzir a sua ansiedade, né? Então, é isso, gente. É uma terapia que utiliza a energia sexual com o objetivo de tratar questões físicas, mentais, emocionais e espirituais. Não é relação sexual. Mas agora me deu a curiosidade de entender, assim, que Ah, tipo de problemas, por exemplo, físicos, emocionais, a pessoa pode tratar com a terapia tântrica. Patrícia, os problemas físicos você pode tratar principalmente, assim, primeiro, né, essa questão de você conhecer a sua sexualidade, né? Conhecer o seu corpo, porque a gente tem muita vergonha do corpo, né? A gente tem É, muita vergonha do nu, né? Então a gente conhece o corpo da gente, a gente vai aprendendo a tratar melhor a nossa sexualidade, a, a procurar, assim, digamos assim, os nossos desejos, a gente começa a lapidar melhor as nossas vontades, os nossos desejos, né? E ajuda muito a gente a desprogramar os conceitos que a gente tem com relação ao prazer, com relação ao sexo, né? A relação uhum, com o outro, né? Ela ajuda também a ressignificar a compreensão do prazer, né? Porque as pessoas estão habituadas à questão do sexo, né? Somente com a penetração, o prazer do ato sexual com penetração, né? exatamente. E a massagem vai muito além disso, né? Além de quebrar muitos paradigmas, né, que a gente cria durante essa nossa vida, né, que a gente traz Uhum, da nossa ancestralidade, e a gente vai quebrando essas couraças, né, as couraças corporais que a gente vai trazendo da nossa repressão sexual, da nossa supressão da nossa sexualidade, né, porque a gente suprime os nossos desejos, a gente suprime, né, as vontades que a gente tem, talvez de se libertar, de fazer algo diferente. A gente guarda ali porque a gente tem vergonha de falar, né? De se expressar. Ajuda nos tratamentos de traumas. Traumas que a gente fala, as pessoas que têm receio com o toque, sabe? Ah, eu não sim. gosto de ser tocada. Ajuda muito com isso. Ajuda muito com a questão dos abusos sexuais. É Tem muita, mesmo? tem muita gente que sofreu abuso e que Hum, tem muito problema com o toque, com o problema de deixar ser tocado, sabe? É uma dor muito intensa. E tem sim. pessoas que muitas vezes ela tem essa dor, né, no inconsciente dela e ela às vezes nem lembra disso. E quando ela vai para uma massagem, isso pode aflorar, né? Aí quando isso aflora, né? Assim como qualquer outra terapia, nós temos muitos nós dentro de nós, né? Quando a gente vai desatando esses nós, as coisas vão pipocando e você tem que ir digerindo aos poucos, né? Então, Deixa eu. Pode falar. pessoas que já têm a consciência de abuso, ajuda no tratamento. Pode ocorrer de pessoas que já tiveram abuso e não ter isso conscientemente e ter acesso a essas emoções, Emoções. essas sensações que tiveram no passado. Deixa eu Diga. colocar duas coisas só para completar esse raciocínio, que é tão rico o que você está falando, e eu acho legal a gente complementar. Nós somos seres que nascemos apenas para o prazer. Então, quando o bebê nasce, ele não nasce com castração, ele nasce É. querendo prazer. Qual é o primeiro prazer do bebê? A amamentação. Então, Uau.
sempre que ele é frustrado em qualquer coisa, qualquer dor que um bebê sente, o que que ele faz? Abre a boca e chora. Porque ele nasce desejo, ele nasce o eu quero. Todo bebê nasce o eu quero. E Uhum. aí, esse bebê ele vai sendo castrado ao longo da vida. Isso é o desenvolvimento psicossexual do ser humano. Só que alguns foram mais castrados, outros menos castrados. E aí, nessa castração que nós sofremos, é importante nós entendermos que nós vamos castrando a nossa sexualidade, vamos castrando o nosso prazer. Algumas vezes essa castração é boa, outras vezes ela deixa marcas. Algumas vezes, durante esse desenvolvimento psicossexual, que é bem delineado por Freud, eu sou psicanalista freudiana, então não tem como eu não falar um pouquinho disso, porque eu acho que complementa. Algumas vezes essas crianças elas sofrem abuso durante essa fase. E acontece, por exemplo, o que você acabou de falar para mim. Olha, Paty, tem gente que às vezes vai para terapia e no toque, porque o toque ele traz memória. Então, a pessoa que passa abuso, quando ela sente o toque, que ele é parecido com o que ela sentiu lá, ela acessa uma emoção que está lá na mente dela. E nesse momento ela pode ter uma catarse, que a gente chama. O que é a catarse? A pessoa ela revive aquela situação, aquela emoção. Às vezes ela nem sabe conscientemente como aconteceu, mas a emoção ela vem à tona. E neste momento, um terapeuta bem estruturado, que com suas ferramentas, ele consegue acolher e ajudar para que esse trauma ele seja ressignificado e a pessoa volte a sentir prazer. Olha, Fran, eu já tive muitas pessoas no consultório, como eu trabalho também com hipnoterapia, eu não falo tudo quanto é coisa que a gente faz, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando, fez isso, né? Então, assim, eu sou hipnoterapeuta também, em alguns cursos na área de hipnoterapia, e muitas vezes algumas pessoas descobriram abuso durante a hipnose. E era muito difícil por causa desse acolhimento que é tão necessário. E essas pessoas geralmente reclamam da sua sexualidade. Reclamam que não sentem prazer, que na verdade negam o toque. E outras tantas pessoas negam em absoluto, são casados há muito tempo, ou pessoas que têm um relacionamento muito bom, mas não têm coragem de expressar os seus desejos, de expressar a sua vontade. E se você não expressa seu desejo, a sua vontade, você não vai se sentir completo. Porque aí você vai falar melhor pra gente, quando a pessoa ela está realizada sexualmente, tudo na vida flui. É uma energia que circula por todos os chakras. Agora você vai me contar como é que é essa questão, como é que isso pode ser tratado e quais chakras são mais acessados ou todos os chakras são acessados. Como é que é isso na terapia tântrica? Olha, todos os chakras são acessados, mas principalmente o chakra básico e o segundo chakra, que a gente chama de Swadhisthana, que seria o sacral, né? Que a gente chama de chakra sacral, que é o responsável por essa questão da sexualidade, é responsável pelo prazer. Não só o prazer sexual, mas o prazer com relação a tudo na vida, Uhum. né? Todo prazer que você tenha com relação à sua vida. Né? Porque muitas vezes as pessoas levam muito só para o lado sexual, mas é o prazer como um todo, né? Então, mas todos os seus chakras são ativados nesse momento, né? Com o trabalho do toque e da massagem como um todo, né? Mas continuando com relação às coisas que são tratadas na terapia, viu, Patrícia? Uhum. Uma coisa que também a terapia ajuda a limpar o corpo dos condicionamentos sexuais que a gente tem. Que condicionamentos são esses? São as Isso que eu ia perguntar. dependências. Esses condicionamentos é o quê? É a dependência que a pessoa tem da masturbação, da pornografia, do uso excessivo dos acessórios, né? Que são os bullets, né? E Uhum. demais. Por quê? Porque as pessoas usando em excesso, quando ela vai para uma massagem, ou ela está numa relação sexual, ela tem dificuldades em sentir prazer. Né? Porque ela está habituada, a mente dela está condicionada a um estímulo, né? Que quando aquele estímulo não acontece, né? Digamos assim, no condicionamento mental dela, ela não vai sentir prazer. Então, ela vai querer aquele estímulo para
liberar o prazer dela. Então, ajuda a trabalhar nesse aspecto também. Né? É bacana você falar isso, que a gente fez uma live aqui com a Áurea. Eu nem vi se ela está na live, mas ela deve estar. Que ela é fisioterapeuta pélvica. E aí ela Assisti até falou que várias pessoas só têm orgasmo ou só sentem prazer com a masturbação. Então, é isso é muito. possível também de ser tratado na terapia tântrica. Sim, é. Por quê? Porque na terapia tântrica você faz com que a pessoa ative outras zonas erógenas do corpo dela, certo? Porque todo o nosso corpo ele é erógeno, né? Do Uhum, dedinho do pé até o fio de cabelo. Só que as pessoas não acham isso, elas ficam focadas somente no órgão genital, né? Então ela esquece que o corpo inteiro tem zonas erógenas e que pode te proporcionar um prazer maravilhoso, né? Então, a partir desse momento que ela começa a perceber, né, essas outras fontes de prazer, essas outras zonas que pode te trazer um prazer, vai tirando aquela coisa mental dela, desmistificando na mente dela, limpando a mente dela daquelas da dependência que ela criou, daqueles estímulos que ela usa, né? Então ela uhum. passa a ter uma outra visão de prazer no corpo, né? Percebe que o prazer está muito além só daquela coisa da Do estímulo penetração, genital, né? do estímulo genital, e é fantástico, muito bom. E isso também, quando a pessoa começa a perceber, se perceber, porque quando você começa a olhar o corpo, a sua sexualidade, você vai perceber esses estímulos de uma maneira mais consciente e muito mais forte. E isso vai te trazer um efeito terapêutico assim maravilhoso através do orgasmo, né? Porque a terapia ela pode te trazer vários tipos de orgasmos, né? A gente pensa só no orgasmo ejaculatório, né? Todo mundo só pensa nesse tipo de orgasmo. Você tem É vários tipos de verdade. orgasmo, né? Você tem orgasmos com ou sem ejaculação, orgasmos com ou sem ereção, orgasmos secos, né? Orgasmos energéticos, orgasmo no corpo inteiro, que a gente chama de orgasmos múltiplos. Você vai ter um orgasmo seco com um orgasmo ejaculatório, ou tem um ejaculatório e em seguida você tem o seco. Então, assim, é maravilhoso você conhecer, se conhecer, conhecer a potencialidade do seu corpo, do seu ser, sabe? É muito incrível. Então, a terapia traz É uma energia primária, sabe? Que nós temos que acessar, né, Fran? Porque quando bloqueamos esta energia criativa primária que nos mantém vivos, ligados à Terra, porque nós estamos aqui, gente, nós estamos no mundo de carne. Então, quando sim, a gente acessa essa energia, aí sim, é engraçado isso, você desbloqueia a transcendência. Porque são dois chakras que estão um na base e o outro no topo. E o eles topo. correspondem a essa energia que tem que circular em todo o corpo. O corpo, né? Que aí é o que eles falam, porque os tântricos tradicionais, eles falam que é o seguinte, a energia sexual era trabalhada com uma forma de se atingir o samadhi, né? Que o samadhi seria a iluminação. Então ela Uhum, começa, você trabalha ela lá no seu chakra básico, né? Que seria a energia criadora, né? A grande mãe ali, energia do sacral, ali o chakra básico e sacral. E isso vai uhum, subindo, essa energia vai sendo desbloqueada e vai subindo pelos seus chakras, pela coluna, né? Pela base, por toda a sua coluna, e vai chegar aqui no seu coronário, que a gente chama de Sahasrara, né? uhum, Alguns chamam de Soma, né? Que uhum. é a energia da iluminação. Então, quando essa energia daqui do soma com a energia do básico se unem, é aquela coisa do todo indivisível. E aí eles usavam muita energia, isso para atingir atingir essa coisa da espiritualidade, da iluminação, do perfeito, né? E aí, com o tempo, as pessoas foram deturpando a questão do Tantra, da terapia tântrica também, né?
E Uhum. é tanto que eu fiz um curso em São Paulo com uma monja tântrica, né, tradicional, que ela, de uma certa forma, ela abomina se falar da terapia tântrica, né? Por quê? Porque os ocidentais, eles deturparam muito, né, a terapia tântrica, como sendo uma pornografia. As Uhum. pessoas usam como pornografia. Então, as pessoas têm que levar a sério que a terapia não é pornografia e não é relação sexual. Porque muitas vezes, Patrícia, o que acontece? Às vezes as pessoas me ligam e falam assim: Ah, Francisca, você faz massagem tântrica? Eu faço. Você atende sem roupa? Não, não atendo sem roupa. Como Eu atendo assim? vestido, juro de ser. Não, não atendo sem roupa, não. Eu atendo vestida mesmo. É uma terapia. A pessoa desliga e vai embora. Porque ela está buscando um prazer imediatista, entendeu? Ela quer aquele prazer oba-oba, né? Sim. E aí é muito engraçado. Quando eu falo, não, eu atendo com roupa. Como A assim você pessoa atende sem roupa de com roupa, pessoa? Paty, você faz atendimento homeopático sem roupa? Só que não. Então, só que não é a mesma para a coisa, gente, como né? é terapia, é no mesmo naipe. Ô, Fran, mas É, eu acredito que as pessoas deturparam. Por quê? Porque nós, do mundo ocidental, sofremos uma castração religiosa muito grande. Então, o sim. prazer, ele foi é, endemoniado, endemonizado ou endemoniado. Tipo assim, todo Aham. prazer era ligado às coisas baixas, às coisas ruins. O E aí ficou essa proibido, o profano, sensação do pecado ligado ao prazer. Então, justamente. aí, pela necessidade de retorno ao prazer, aí o que que aconteceu? Nós fomos buscar todos esses conhecimentos que não circulavam por aqui, que não é valorizado, sabe, neste nosso mundo ocidental. Então, eu acho que por isso que veio essa coisa do escondido, do diferente. Mas por quê? Porque o prazer foi pecaminoso. Enquanto nós hoje estamos entendendo que o prazer ele é necessário, ele é saúde. É, Deixa eu chamar o povo aqui, Fran. Tá é. gostando da live? Dá joinha, põe coraçãozinho pra gente saber se vocês estão gostando. Vai que vocês não estão gostando da live, né? Acho duro que Pode não tá fazer gostando. pergunta também, né? O tanto de gente que tá coraçãozinho, eu. Tem um bocado de gente mandando oizinho pra gente. Põe o dedo no aviãozinho, chama a galera para a live, que ainda tem meia hora de live, meia hora da gente conversar assuntos legais. Deixa a pergunta, coloca aqui para a gente as coisas que vocês já tiveram aí de experiência, o que, que vocês entendem por terapia tântrica, está sendo uma surpresa para vocês. Interage com a gente, que a gente gosta da interação. Aí, Fran, tá de coraçãozinho. Todo mundo tá amando. Pois é, que legal, né? Uma coisa muito Fran, interessante. Ah, diga. quando a gente vai tratar, nós temos assim, os homens, eles são muito mais imaginativos com relação à questão da massagem tântrica, e as mulheres, às vezes, elas têm vontade, mas não têm coragem nem de falar. Então, para nós mulheres, por exemplo, quando nós queremos tratar alguma coisa, porque nós temos muitas mulheres que não sabem nem se tocar. Quanto mais a questão de desbloquear essa energia, sabe, sexual, que é uma energia de vida, que flui, que faz com que toda a sua vida flua. Você fica. Vamos lembrar aqui da live da Melissa. Não tem jeito de eu não me referir a outras lives. Você sai de uma vibração lá baixinha, de nervoso, então você vai para outro, você vai para a iluminação, você vai para outro lugar. Por quê? Porque você estimulou a sua energia, não é só prazer, é estímulo energético de fato. Então, assim, como a mulher, ela consegue esse tratamento, porque muitas vezes, que nem você falou, o pessoal liga e fala, tem que ser roupa, pelo amor de Deus. Mas as mulheres têm muitos bloqueios. As mulheres procuram, elas procuram se tratar, elas vão atrás disso. Como é que é a sua experiência? Patrícia, é muito curioso, porque, assim, tanto nas outras terapias como na terapia tântrica, quem procura mais são as mulheres. As mulheres são mais curiosas, elas são mais interessadas em se tratar, em conhecer algo novo, né? Se dar prazer. Os homens, eles são um pouco mais resistentes com relação a Uhum, isso, né? Mas, assim, os que procuram, eles começam a perceber que existe uma energia além daquela percepção que eles
tem lá arraigada na mente do ato sexual, só, né, do prazer baseado só na penetração ou naquele prazer momentâneo que seria a ejaculação ali imediata, né? Sim. Que é até uma coisa muito interessante, porque durante a massagem você pode trabalhar as disfunções sexuais também. É mesmo? Você Aí, trabalha. meninos, viu? Tem como tratar sem precisar ficar tomando aquele remedinho azul. Tem, a gente trabalha essa questão da disfunção erétil, né? Ejaculação precoce, trabalha essa questão da musculatura, do tônus muscular dos órgãos genitais, né? Tanto masculino como feminino, Claro. né? Então, eu acho que os homens têm que ficar bem atentos a isso, porque as mulheres estão bem antenadas, né? Muitos homens acham, quando você fala na terapia tântrica, eles vão logo perguntando, né? Vão com aquela ideia de que é uma relação sexual e não tem nada a ver, né? É uma Entendi. coisa muito mais além. Ó, tem várias perguntas aqui, eu vou começar. Diga aí. A Renata está perguntando para a gente que ela tem duas dúvidas. Primeiro, como é feita a massagem e o que é importante observar antes de ir receber a massagem. Patrícia, antes de receber a massagem é muito interessante. Eu vou contar da minha experiência, sabe? Quando eu fui fazer a massagem, pensa numa pessoa que tinha vergonha. Gente, era vergonha, era ansiedade, era um medo, era um mix de coisas juntos, sabe? Juntas. E eu cheguei lá para fazer a massagem, o terapeuta tinha atrasado e a minha primeira coisa foi querer fugir, voltar, de Tipo, medo. isso é um aviso do universo, não vá. Então, tipo isso, eu falei assim, o universo está me dizendo que não é para eu ir. Eu queria Ah, fugir. Mas assim, para a pessoa que quer fazer uma massagem, ela tem que observar o seguinte: primeiro, ela tem que querer, né, Patrícia? Porque se não sim. quiser, ou se vai por uma indicação, fulano, porque é bom. Não, não vá. Vá quando você realmente tiver certeza de que você quer receber a massagem. Primeiro, porque você precisa dessa consciência, né, sua, né, e precisa também dessa, como é que a gente fala? Quando você. Como é que fala, mulher? Fugiu a palavra agora. Que você precisa de um. Motivo? Não, é quando você tem uma reciprocidade, você tem que ter uma Empatia, um empatia rapport. recíproca. Isso, tanto do terapeuta como de você com, né? O Tem que ter, terapeuta com você e você com o terapeuta, né? Então entendi, tem tem que que ter ter uma sinergia, tem que ter um uma rapport. sinergia. Isso, uma sinergia. E aí, primeira coisa, querer, né? Porque se você não quiser, nada vai funcionar. Uhum. Segundo, né? Você tem que ir sem expectativa, né? Porque quando você cria expectativa de um resultado na primeira massagem, eu vou sentir vários orgasmos, eu vou não sei o quê, e fica criando, né? Fantasiando coisas demais. Chega lá, na primeira massagem, você pode não sentir nada. Por quê? Porque você está curiosa, né? Porque você, meu Deus, aonde que ele vai me tocar? Onde a pessoa vai me tocar? Meu Deus, eu vou ficar nua. Ah, eu tenho medo, tenho vergonha de ficar nua, meu corpo é assim, meu A corpo é massagem é assado. feita com a pessoa nua. Vamos explicar, porque eu não sei, tem um bocado de gente que não sabe. Na fase seguinte eu vou falar como é que ela é Então, feita. desculpa o spoiler. Eu estou falando assim, o conselho que eu dou para quem quer ir fazer uma massagem, né? Primeiro é querer, ir Sim, sem expectativa, né? Tirar essa ansiedade, esse medo, essa timidez, essa vergonha que a gente tem do corpo, que eu tive também, e eu sei, eu acho que qualquer pessoa quando vai com essa curiosidade, com esse medo, né? Depois, você tem que ter uma intenção. A intenção é necessária em tudo na vida, né? Que é o claro. foco, né? Então, ou você vai por curiosidade, ou porque você está procurando uma cura, né? Uhum, Ou porque você está procurando conhecer o seu corpo e a sua sexualidade, né? Está procurando se conhecer, com né? certeza. Outra coisa importante é o estado de presença, o aqui e o agora, né? Não chegar lá
quando for receber a massagem, ficar pensando no filho que ficou na escola, ai, porque se o meu marido souber que eu estou fazendo essa massagem, meu Deus, ele vai terminar comigo. Ou se o meu namorado souber que eu vou fazer a massagem com um homem ou com uma mulher, Jesus, né? Fica com essas caraminholas na cabeça e não vive o presente. Por quê? A presença é necessário para que você sinta toda a bioeletricidade que é gerada no seu corpo e você comece a perceber as sensações que são geradas e as emoções que vão se aflorando, né? Então, o estado de presença é importantíssimo. Até mesmo porque se a pessoa tiver que trazer à tona algo a ser tratado, esse estado de presença é fundamental. Fundamental, justamente. E traz, né? Tem pessoas que entram numa, que eu falo assim, num estágio de... Tem pessoas de todos os jeitos, né? São tão diferentes, né? Tão incríveis, né? Tem pessoas que acessam as dores e tem pessoas que simplesmente entram num estado meditativo, cantam, fica-se num alfa assim profundo que é maravilhoso de se ver, né? Nossa, Aí você vai falando, agora eu já quero fazer esse negócio. é muito bom, gente. Eu sei que posso dizer para vocês que é maravilhoso. E a outra coisa é o tempo, né? Porque as pessoas vão, muitas pessoas ligam e falam, ah, você faz em 1 hora? Ou você faz em 50 minutos, 30 minutos? Não, gente. A massagem, ela dura em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Ah, é? Ela é uma massagem demorada, não é uma massagem simples, assim, rápida, né? Primeiro, por exemplo, quando você vai atender a pessoa pela primeira vez, Patrícia, assim, quando vai fazer a massagem, primeiro, né? Desmistificando, o terapeuta tá com roupa, ele tá vestido, gente. O terapeuta tá vestido. A gente faz num lugar apropriado, é feito num colchão, certo? Ou num futon, ou sabe? Tem um espaço apropriado para isso. A Uhum. gente tem chuveiro, porque a gente usa óleo vegetal no corpo, a pessoa fica toda nua, ela deita nesse colchão e aí a gente começa a trabalhar a massagem. Só que quando a pessoa chega, ela precisa também conversar com o terapeuta, dizer a Claro. ele, né? Dizer a ele como que é a vida dela, como que ela se vê sexualmente, como é que ela trabalha essa sexualidade no dia a dia dela, a relação dela com parceiro, se tem parceiro, se não tem parceiro, né? Quais as inseguranças, os medos, né? Então, precisa se ter uma conversa. Ou a pessoa tem alguma disfunção e quer trabalhar aquela disfunção, né? E uma Uhum. coisa boa de eu estudar a homeopatia é que muita coisa também pode ser tratada com homeopatia, né? Juntar as duas coisas deve ser top demais. Porque, assim, muitas vezes as disfunções, na maioria das vezes, as disfunções sexuais é de cunho, né, emocional, né? Exatamente. Então, a gente pode usar a homeopatia para isso. Então, tem uma primeira conversa para se conhecer um pouquinho e até Claro. o terapeuta e para criar essa empatia também, né? Essa sinergia e a pessoa ter confiança, né, no trabalho do Sim. terapeuta e você também conhecer um pouquinho da pessoa. E aí, antes da pessoa ir fazer a massagem, uma coisa que é importante também é observar se ela não tem nenhum problema de pele, tá? Nenhuma enfermidade na pele, nos genitais, nenhuma doença venérea, né? Porque a gente vai tocar a pele da pessoa, nós vamos tocar os genitais das pessoas. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, né? E falar a verdade para o terapeuta é muito importante, né? Porque a Com gente tem certeza. é uma relação de confiança, né? Com Confiança da certeza. pessoa que está indo receber a massagem e da pessoa que vai fazer a massagem. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então a gente usa óleo vegetal. Muitas vezes a gente pode usar ou não em cheiros, essências no óleo, né? Ou Uhum. incenso mesmo para deixar o ambiente mais cheirosinho. Mas eu costumo não usar e muitos terapeutas também não usam, porque muitas vezes os cheiros, eles ativam alguns gatilhos, né? É verdade. E aí
a pessoa pode também entrar numa catarse Ativar outros aí, gatilhos que não tem nada a ver outros com o que ele está gatilhos tratando que ali. ele está tratando e vai chegando, as coisas vão chegando, vão sendo desbloqueadas, né? Aí a pessoa deita nesse colchão, nesse futon, e a gente começa a massagear o corpo inteiro, ou toques bem sutis, né? Uhum. Ou com toques mais firmes, né? E aí vai ativando o corpo inteiro. E depois, né, a gente tem pessoas que usam os acessórios, né, para ajudar na estimulação, que os acessórios seriam os vibradores, os bullets, né? E tem todo um preparo, toda uma higienização do produto, Uhum. né? Isso é importante. Muita gente usa luva, outras pessoas não usam luva, tá? Por quê? Porque muitas pessoas falam porque a luva, ela, de uma certa forma, ela bloqueia a energia que está passando, né, pela mão, modifica o tato, né? E Então é verdade, numa massagem a luva faz diferença. faz. Então, a maioria das vezes eu uso a luva para manipular os genitais, mas no corpo é sem luva, né? Entendi. Então, esse seria o bem importante. E outra coisa que é importante também, como a gente manipula o corpo da pessoa nua, com óleo, né? Com muito respeito, né, Uhum. Patrícia? Essa manipulação do corpo e dos genitais dos clientes, dos assistidos, ela é feita com muito respeito. Eu falo que para mim é uma meditação. Por quê? Porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou tão concentrada no que eu estou fazendo, eu estou tão presente, eu estou tão no aqui e agora que eu esqueço a vida fora. Não tem mais nada na minha vida Sim. além daquilo ali. Por quê? Porque você tem que observar as reações físicas da pessoa, o que ela faz, tem que observar a respiração dela, porque dependendo da respiração, ela está tendo acesso de algo que você, quando você incentiva ela, ela começa a liberar, né? Uhum. Se ela sente dores, porque o corpo fala também, né? Com O corpo certeza. explica, o corpo explica e o corpo fala também, né? Porque Reich falava disso, né? E, Aliás, o eu, corpo fala pra caramba, vamos dizer assim. e aí eu fico num estado muito meditativo, porque é a forma que eu tenho de realmente me doar para Uhum. aquela pessoa que eu estou, que tem que põe em mim aquela responsabilidade de cuidar dela, né? De trazer um benefício maior para ela, com relação ao corpo É, dela, com relação. é interessante que, assim, apesar de ter esse estigma, várias pessoas estão comentando isso aí. Até a Carlinha perguntou de quanto tempo dura. Carlinha, dura aí ela falou de 1h30 a 2 horas. É uma sessão bem demorada, bem trabalhada, na verdade, né? É, Então, assim, todo terapeuta, quando ele está atendendo, ele realmente acabou o mundo lá fora, sabe? É muito engraçado, ô Fran, quando eu passei alguns problemas na vida, a minha secretária, Raimunda, falava assim, como é que você consegue atender? Eu falo, a hora que eu entro nessa porta aqui para dentro, eu sou outra pessoa. Eu estou ali com todo o conhecimento que eu tiver, toda a bagagem que eu tiver na minha vida, eu trago ali para o benefício daquela pessoa que me procurou. Porque se ela te procurou, ela tem algum bloqueio, ela tem alguma coisa que necessita de ser tratado, necessita de assistência. E a gente está lá para fazer essa assistência. E o sim, terapeuta, a gente precisa, eu falo que existe uma troca, que é o trabalho terapêutico pelo dinheiro, mas não é a finalidade. Porque o terapeuta, ele vibra, ele consegue sustentar a sua energia vendo a melhora da pessoa que o procura, do seu cliente, do seu paciente. Então, isso é fundamental que as pessoas entendam para que passe a respeitar o terapeuta de uma forma diferente. E é muito bacana você falar isso aqui para a gente, porque muita gente não sabe como é, nunca imaginou, tem pessoas que precisam e nunca imaginaram que, poxa, será que uma terapia tântrica talvez fosse algo que pudesse me ajudar neste momento, com os meus bloqueios, com as minhas dificuldades? E muitas vezes, sim. E nós precisamos ter esse respeito.
Gente, faltam só 15 minutos e nós temos uma pancada de perguntas. Deixa eu fazer pergunta aqui para a Fran. Então Qualquer vamos, coisa eu peço mais Patrícia, 15 faz minutos para aí. ela. Vai lá. Existe alguma semelhança entre a Ayurvédica e a Tântrica? Tem uma semelhança no toque, porque porque quando eu fiz a formação, né, Uhum, a minha formação foi mais baseada no toque da Ayurvédica, né, onde você vai trabalhando todo o corpo com um toque mais firme, mais suaves, né? Então tem essa comparação. E aqui no Brasil eles usam, que também você pode usar um toque bem suave, que é com as pontinhas do dedo, né? Que vai também criando uma corrente bioelétrica em todo o corpo. Essa outra uhum. que é parecida com a ayurvédica, você vai fazendo uma certa drenagem e apertando alguns pontos marmas, que são os pontos de energia que todo o corpo tem, né? Para quê? Para ir desbloqueando esses nós que o corpo tem e fazendo com que essa energia flua. Então, tem sim uma semelhança com a Ayurvédica. O Osmar está sempre aqui nas nossas. Aliás, o pessoal que sempre está nas lives estão aqui hoje em peso. Muito obrigada. Vocês são lindos. Tá aí, ó. Liane, Osmar, a Célia. Ixi, muita gente que sempre está. A Flávia, várias pessoas que estão em todas as lives. Aí ele falou que até não sabia nada sobre isso, mas que ele entende, porque as mulheres são muito mais abertas e procuram muito mais as terapias de forma geral que os homens. Então, Sim, assim, isso é realmente uma verdade. A Benê, que está aqui, nossa querida Benê, está dizendo nossa, exatamente dessa entrega total que é necessário da gente confiar no terapeuta. Gente, se você procura um terapeuta para fazer qualquer tipo de terapia, confie no terapeuta. Se você não tem empatia, não tem sinergia, não tem rapport com o terapeuta, troca o terapeuta, não é a terapia. é Sabe, e às vezes verdade. uma pessoa não se dá bem comigo na homeopatia, na psicanálise, se dá bem com a minha irmã, por exemplo, ou com outra pessoa. Por isso que a gente está sempre tão empenhado na formação de muitos terapeutas. Tem muita gente precisando, tem espaço para todo mundo. Hein, Patrícia, uma coisa também que é bem interessante de falar é porque, assim, essa técnica que eu aprendi, que é o que eu trabalho, que é bem parecida com a terapia, a massagem ayurvédica, né? É diferente da técnica que eles ensinam aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Hum, a técnica de manipulação dos genitais é uma e a técnica de toque no corpo é outra. Eles usam a que eles chamam de sensitive, né, que é um toque bem sutil, bem suave na pele e no corpo todo, com as pontinhas do dedo. Então é bom ressaltar isso. Que aqui no Ocidente a gente usa mais essa técnica, que foi desenvolvida por um brasileiro que chama Devani Choque. E a técnica que eu me formei é essa que é mais parecida com a massagem ayurvédica, são toques mais firmes no corpo, né? uhum. E é feita a manipulação nos órgãos genitais de forma diferente. De E aí é preferência, legal também, porque a pessoa, ela vai entender exatamente essa diferença que a gente está falando dos terapeutas, né? Às vezes ela se dá bem com uma técnica e não se dá bem com outra, e não tem nada de errado. Ela vai se beneficiar da terapia da mesma forma, caso ela necessite. sim, sim, Ó, com certeza. a Liane está reforçando aqui das várias barreiras que existe na questão sexual, principalmente para as mulheres, né? Por que que existe é, o órgão sexual masculino, ele vem falar de poder, de falo. A gente estuda isso muito na psicanálise. E essa questão do falo, ela é muito valorizada desde que é pequenininho. Então, os meninos são estimulados a se masturbar e as meninas não. Então, aí vem um bocado de castração. E a gente tem que tratar isso com muito carinho. Por quê? Porque as mulheres estão sobrecarregadas e elas precisam liberar, sabe, essa energia sexual, fazer com que ela circule, para que ela desbloqueie, sabe, todos os seus canais energéticos e ela possa estar Correto. muito mais ativa, usufruindo, sabe, da sua magnitude, da sua energia, para fazer todas as suas atividades. Com plenitude, porque assim, as mulheres também sentem prazer e as mulheres também falam de sexo como os homens falam, né? Porque às vezes as pessoas acham que as mulheres não falam de sexo, de Sim, sexualidade, né? sim. Gente, é normal para todo mundo. E uma coisa muito importante, Patrícia,
já que a gente vem de uma sociedade bem repressora, né? A gente sofreu essa repressão e tudo mais, a gente tem que trabalhar nos nossos adolescentes e falar de sexualidade em casa. Pois é, uma coisa que eu queria perguntar para você, até com relação a isso, mas peraí, que senão eu vou perder as perguntas. Gente, não sei se vai dar tempo. Vou Fala ter. lá. Você tem mais 15 minutos depois? Cada Sim. um tem o seu tempo. Vamos lá. Tem uma pergunta muito boa aqui. Hum. E nós vamos falar dos adolescentes logo depois, tá bom? Se for o caso, a gente abre outra live. Pessoal, vocês topam abrir outra live, mais 15 minutos para Fran, para a gente encerrar com carinho, dá o joinha aí pra gente. Fran, a Kalina está perguntando para a gente o seguinte: e o paciente com transtorno de personalidade, que podem ter o gatilho agressivo sexual, como é que fica a segurança para o terapeuta? Então, Patrícia, com relação a quem são as pessoas que podem se beneficiar da massagem, né? Que é uma coisa importante que a gente comente. Primeiro, a gente precisa. As pessoas que podem se beneficiar são homens, mulheres, né? Pessoas casadas, solteiras. Agora, tem uma restrição, né? Quando a gente faz a formação, e eles falam que a gente não pode atender menores, né? E pessoas mentalmente incapazes. Hum. Porque elas não têm ideia do que estão fazendo. E, no caso, as pessoas que têm esquizofrenia também, que a gente tem que ter um bom trabalho para saber se a pessoa tem algum transtorno nesse aspecto, porque também pode ser um gatilho para que ela, né, aflore a sua outra personalidade, né? Essa dupla Exatamente. personalidade que ela tem. Então, é por isso que é importante essa conversa antes com o assistido. Justamente por isso essa entrevista que você falou, né? Quando a pessoa ela Né? chega, ela tem que ser recepcionada. Certamente você deve ter ali uma anamnese importante a ser feita, como todo trabalho terapêutico. E aí, para Sim, que você possa também saber como você vai começar, o que você vai tratar. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem. esses Por exemplo, uma pessoa transtornos com não depressão. é ideal. Uma pessoa com depressão. É indicada a massagem tântrica? Olha, sim, porque ela vai despertar outras coisas nela. A, a- essa coisa de não assim, fazer a massagem é mais dessa questão de você ter uma dupla personalidade, né? Um Uhum. esquizofrênico, uma pessoa com Down, né? Que ela não tem muito consciência, né? Uma pessoa que é autista. Essas pessoas a gente não atende. O recomendado, pelo menos na minha formação, eles foram veementemente assim, muito enérgicos com relação a isso. Não faça um atendimento porque você não sabe o que pode acontecer, Claro. né? Então, É porque as se pessoas, elas não são, como é que eu vou dizer? Elas não conseguem controlar essa energia. E a energia não tem sexual, a gente tem que entender que é uma energia muito forte. muito forte. E a gente fala assim, até as pessoas ditas normais, nós, né, que a gente se diz normais, né, durante a massagem você tem acessos assim que você desconhece, Uhum. né? A pessoa quer te pegar, quer te apertar, quer te abraçar, e você tem que controlar a pessoa. Por quê? Porque ele é um instinto que você tem. Então, se a pessoa já vai com um transtorno desse, e ela começa a ativar essa outra energia, que vem um outro instinto, ela pode se tornar agressiva e até machucar o terapeuta. Então, é Mas recomendado que não. de outro lado, vamos falar do lado bom também. Uma pessoa que está se sentindo sem forças para reagir diante das situações da vida, quando você a estimula, você faz com que esse chakra ele desbloqueie, você traz essa energia de volta, ela busca novamente essa energia que ela precisa para reagir diante das coisas. Sim, com certeza. É muito bom. E é muito interessante porque uma vez eu atendi uma pessoa e, é tão maravilhoso quando a gente recebe o feedback da pessoa, né? No dia Sim. seguinte, no dia seguinte eu costumo perguntar como é que a pessoa se sentiu, como é que ela ficou, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, você me deu uma injeção de ânimo, porque eu estava tão desenergizado, tão frágil,
fisicamente, mentalmente. Quando eu recebi a massagem, eu relaxei, né? E esse relaxamento, eu tive uma noite de sono maravilhosa, porque ajuda também no sono, né? É Uhum. um dos benefícios, né? Ajudar nessa questão do sono. E aí no dia seguinte a pessoa fala, olha, hoje eu sou outra pessoa, meu dia é outro, eu estou ativo, eu estou pronto para qualquer coisa, né? Então às vezes a pessoa chega desenergizada e sai energizada. Chega cansada. Eu imagino que seja, porque é a mesma coisa das relações sexuais quando são saudáveis, ou quando você tem uma vida sexual saudável, sabe? Você é estimulado em todos os âmbitos, e aí você tem energia para fazer as coisas. Então, a nossa energia criativa, aquilo que nos move, que nos faz seguir para a vida, é uma energia desses chakras, que precisa ser valorizada, que precisa ser trabalhada com carinho, né, e com responsabilidade acima de tudo. E Então, assim, respeito. deixa eu E uma acabar. coisa Me interessante perguntaram também. aqui quando a gente deve começar a falar de sexo com as crianças. Vou falar na live que vem. Na live que vem, quer dizer, daqui 4 minutos acaba a nossa live, nós vamos abrir outra. E eu vou Uma falar coisa sobre muito isso. interessante. Tá, uma coisa muito interessante é essa coisa que a massagem também, ela estimula a libido, né? Se você está com uma libido muito baixa, ela vai estimular esse aumento dessa libido. E a coisa da perda eventual da frigidez também, né? Se a pessoa está zero, vai aumentar, né? Consequentemente. E isso é E quem importante demais. está em excesso também, ela traz aquele equilíbrio, né? Ah, Quando bacana está no isso, porque dá uma excesso, regulada, né? tá desregulada. E uma Pessoal, senão vai cair a nossa live. Falta só 3 minutinhos. A gente vai abrir outra live para a gente continuar esse papo. Se tem alguma pergunta que eu não li, porque as perguntas somem, vocês podem fazer na próxima que a gente vai responder, tá bom? Fique ligado. Tem Papo com a Paty também na quinta-feira. Nós vamos falar de uma coisa muito tranquila. Nós vamos falar de finanças pessoais na ah, quinta-feira com o Gleide Rezende, meu irmão, que é, sim, top na área de finanças. E mais a gente continua. Daqui 2 minutos essa live cai, a gente vai abrir outra e a gente vai continuar falando. Muito boa a pergunta que a Adriane fez para a gente. Ela perguntou quando é que a gente deve começar a falar de sexo com os nossos filhos. Eu vou falar sobre isso daqui a 2 minutos e meio. E a Fran vai continuar esse bate-papo aqui importante, porque tem algumas coisas que o pessoal colocou aqui, tipo, como você age se a pessoa omitir alguma informação, se tem como você descobrir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta importante. Bom, não vai dar para eu ver agora, mas eu vou encerrar essa live agora, vou salvar, vai ficar lá no meu IGTV e a gente abre outra live em 2 minutos. Vocês entram tudo de novo, chamam mais gente para a gente falar sobre esse assunto, que o papo é bom, papo com a Paty, segunda parte, daqui a 2 minutos. Beijo até daqui a pouquinho. Fran, você entra aí que a gente continua. tá bom Beijo. então. Beijo. Voltando, vamos voltar aqui com o nosso Papo com a Paty. Hoje com a Francisca Aguiar. A live tá bombando, a gente teve que abrir outra porque o assunto é bom. Vamos entrar todo mundo. Eita, que a Fran já foi publicada. Sejam todos muito bem-vindos. Chama o pessoal que o assunto é bom. E a gente precisa trabalhar nossa energia. Marco, que alegria ter você aqui. Eu vi a Tereza Cristina aí também. Muito bem-vindos, Flavinha. Muita gente boa aqui. Muitas pessoas muito queridas. Eu fico muito feliz de todo mundo estar participando, que é um assunto muito interessante que a gente precisa cuidar com carinho na nossa vida, né, Fran? Não Com tem como a certeza. gente morrer disso. Então, assim, é um assunto que as pessoas. É tabu, às vezes tem gente que fica com medo, inclusive, de trazer Aham. esses assuntos para serem tratados publicamente, mas eu acho que a gente tem que falar sem medo, porque é aquilo que vai nos trazer bem-estar, vai nos trazer saúde, né? Vai nos trazer outro nível de vida. Então, assim, a pessoa para Sim, viver plena, ela tem que estar plena em todas as áreas da vida. E aí, sim. isso engloba, inclusive, a nossa sexualidade. E sem sexualidade,
não tem como a gente ficar, né, exatamente bem. Não tem como negar simplesmente a nossa sexualidade. Tereza, Ari, muito, muito bem-vindos, todos vocês. Gratidão imensa que todos estejam aqui. Segunda parte do Papo com a Paty, com a Francisca Aguiar, que é terapeuta tântrica. Fran, como é que a gente lida, como é que vocês, terapeutas tântricos, né, conseguem lidar com uma pessoa, porque existem pessoas muito dissimuladas, pessoas que muitas vezes não falam a verdade nessa anamnese. E aí, se você percebe que a pessoa tem algum distúrbio enquanto já está ocorrendo a massagem, não conseguiu perceber antes, como é que vocês agem? E realmente, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Não, sim, a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente age com naturalidade, né, Patrícia? Porque a pessoa vai omitir tanto na terapia tântrica como quando ela vai a um terapeuta homeopata. Muitas vezes Claro. na primeira sessão a pessoa omite um monte de coisas, mas a gente consegue perceber algumas fragilidades, né? Assim, o bom da Uhum. gente trabalhar com outras terapias é que a gente tem um outro olhar, né? A gente já começa a Sim, ler a pessoa como um todo, né? sim. Então a gente já consegue ver até onde é verdade, ou até onde é criação, né? Mas se a gente não conseguir descobrir na hora, ou durante essa conversa, só com o tempo. Só com o tempo mesmo. Porque numa primeira conversa não tem como você fazer esse filtro, não, esse raio-x da pessoa, não. Correto? Isso é meio delicado mesmo. A Tereza Cristina, que também é psicanalista, psicóloga, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, e está dizendo para a gente, sexualidade é vida, e é vida. É força criadora e a gente precisa tratar disso com muito respeito. E eu vou aproveitar um gancho, enquanto algumas outras pessoas estão entrando na live ainda, da Adriane, que fez a pergunta com relação à sexualidade na infância na outra live. E aí ela está colocando aqui, amiga Ana, a Ana está com 11 anos e estou um pouco assustada, porque nessa idade eu nem pensava sobre sexo. Percebo a mudança rápida no corpinho dela e vejo que ela também está assustada, né? E aí a gente precisa falar sobre sexualidade. Hoje em dia, gente, a puberdade, ela tem acontecido cada vez mais cedo. E a gente tem que tratar isso com muita naturalidade. O corpinho vai mudando, mas o desejo sexual, ele começa na primeira infância, né? O bebê, quando você vai trocar a fralda, que você toca em sua genitália, você já percebe que ele exibe alguma reação. E isso é muito natural da nossa vida. Não adianta a gente simplesmente negar. Agora, a partir de 7, 8, 9 anos, nós já temos algumas mudanças hormonais, algumas mudanças químicas acontecendo no corpo da criança. Paty, quando é que a gente percebe? A hora que você for dar um beijinho na cabeça do seu filho, que o cheirinho mudou, que você dá um abraço e você percebe que o suor já está diferente, é porque já tem hormônio circulando por ali. E aí a gente já vai tratar de outra forma. Agora, uma coisa que a gente nunca deve fazer, simplesmente dizer assim, olha, tira a mão daí que a mão cai. A criança, ela começa a se masturbar, às vezes, na primeira infância. A mãozinha tá sem fazer nada, opa, mão no genital. E isso é muito comum. Como é que a gente trata isso com naturalidade? Das primeiras coisas que nós fazemos é arrumar distrações. Então, neste momento que a mãozinha está no genital, mas ainda não está numa fase muito adequada para isso, ou pode até se machucar, o que é muito interessante? Apresenta um joguinho, dá algum objeto na mão da criança que ela se distraia, porque ela não faz isso consciente. Ela não fala, olha, vou me masturbar. Não. É inconsciente. E a mãozinha vai direto no genital. Então, distraia a criança. Não no sentido de recriminar, mas no sentido de canalizar aquela energia. Porque é natural que a criança, nas fases corretas, vai descobrindo seu corpinho. E a gente não pode impedir a criança de fazer isso. Porque nós, em sua maioria, que estamos aqui na faixa de 40 e tal, essa galera, assim, 40 na média, vamos dizer assim, um pouco mais, um pouco menos, fomos muito castrados. Fomos muito castrados e o resultado são sexualidades aí que estão, sabe, tão mascaradas, Mascarado. desequilibradas. Isso, Fran, perfeito.
Então, nós não devemos apresentar essa castração da sexualidade de uma forma intensa, mas canalizar. Então, conversa com seu filho, tá com a mãozinha no genital, no meio das pessoas, fala assim: quando você quiser fazer isso, vai para o seu quartinho, vamos ver se a sua unha está cortadinha para você não se machucar, vamos lavar a mãozinha. Então, assim, é necessário isso. E não aquela negação que a gente passou lá na adolescência, dizendo assim, ah, é errado. Olha, se você beijar na boca, você vai ser expulso de casa. Isso é coisa do capeta. E aí a gente ficava só com aqueles medos, sabe? E aí você reprimia completamente a sexualidade. Ah, então eu não posso sentir desejo, eu não posso sentir prazer, porque se eu sentir isso, eu sou uma pessoa que não vai para o reino dos céus. Ou eu sou uma pessoa que a minha mãe não vai me amar mais. Então, muitas pessoas obedecem a essa castração para agradar pai e mãe, ou aquele que esteve nesse papel, esteve no papel de educador. Então, a gente tem que entender que a sua sexualidade é uma coisa da sua intimidade, que a sua sexualidade, ela é bonita, ela tem que ser tratada com respeito, e começa o respeito por você. Agora, que isso tem que ser tratado com cuidado, com asseio, sabe? Sem se machucar. Então, assim, a gente pode conversar com a criança desde muito cedo, de um jeito delicado, aonde você ensina a criança, sabe, que ela pode se tocar. Porque você sabe qual é o maior problema nosso, Fran? Que fomos muito castrados, e eu me incluo. Me incluo porque era o que os nossos pais conseguiam na época, e eles também eram castrados. Ninguém dá o que não tem. Sim. Então, assim, as mulheres, elas não sabem se tocar, elas não conhecem o seu corpo, para ensinar o seu parceiro como lhe dar prazer. E quando eu acho que você vem e fala pra gente da terapia tântrica, do benefício que pode trazer, eu acho tão importante, sabe? Por quê? Porque a gente precisa ajudar essas pessoas a se conhecerem, a trazerem para si de volta, conhecer a si mesmas, para aí sim viverem os seus relacionamentos, viver a sua sexualidade de uma forma plena, livre, orientando como é que ela quer ser tratada. Eu estou errada? Não, certíssima. Eu acho que acho que é o maior benefício que a terapia pode trazer é essa libertação, libertação de consciência, tirar isso, sabe, desmistificar, né, que o sexo é uma coisa natural, né, não é proibido, que as pessoas têm desejo. Exatamente. E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar, não só nas crianças, principalmente nos adolescentes, também, porque a gente não costuma falar sobre sexo. Eu tenho um sobrinho, né, de 16 anos, e aí eu converso com ele abertamente, tranquilo. Para mim é natural conversar, porque eu falo, poxa, se eu não falar isso com naturalidade, ninguém me ensinou, né? Então eu tive que bater a Sim, cabeça para um monte de coisas. Guardei uma série de crenças, de paradigmas, né? De couraças com relação ao meu corpo, com relação à minha sexualidade, porque eu não tive ninguém para me dar uma luz no fim do túnel, né? E conversando com ele virava para mim e falava assim: Nossa, tia, você é doida. Tia, você é muito doida. Eu converso com os meus colegas, você é muito doida. Eu converso com os meus colegas sobre isso, ele fala que você é muito louca, que os pais deles não conversam com ele sobre isso, não. Eu falei, Gabriel, é normal. A sexualidade é uma coisa natural. Você vai passar por essa fase, você vai atingir outras fases da sua vida, na sua fase sexual, que é natural para mim. Eu sei que você vai passar por isso porque eu passei. Agora, a gente não falar com naturalidade e colocar um tabu nisso, a criança vai ficar, o adolescente vai ficar mais curioso, né? exatamente. E pode sofrer até mais, né? Na Porque verdade, justamente... vai começar a esconder a sua sexualidade também. E aí, ao invés de partilhar com os pais, ter uma conversa aberta sobre o que sente, sobre como gostaria de exercer, ele faz esconder. É natural do adolescente ou da criança já fazer isso com os pais, mesmo que os pais sejam abertos.
Justamente. Imagina se os pais já começam a negar essa questão da sexualidade. Então, esse problema ele toma proporção. Esse É, problema não, porque não é um problema, né? Na verdade, a sexualidade, que era para ser uma coisa linda, que vai desabrochar, e se você trouxer isso com naturalidade, pode ser de uma forma bonita, sadia, ele passa a ser um problema. Uma castração que talvez nunca nem existiu, mas está na cabeça da criança e do adolescente, porque não foi tratado com carinho, não foi tratado com o cuidado que merecia. justamente. Não vai conseguir se expressar, dizer o que gosta, o que não gosta, né? Não vai conseguir andar. E é isso para a vida toda, para qualquer coisa, não só na sexualidade, mas a sexualidade é aquilo que mais reprime assim, as pessoas de falarem abertamente, principalmente os casais, né? Eu acho que a terapia também ajuda muito nessa questão de É você ter verdade. de você ter uma intimidade maior, de você ter uma liberdade maior de falar sobre o sexo. Falar, fulano, eu não gosto assim, eu gosto assado. Ou de, sabe, é uma forma diferente de você ver as coisas. Porque às vezes as pessoas olham para essa questão da sexualidade, ou quando tem um que Uhum, é mais espertinho, mais curioso, antes você aprendeu isso, né? E aí já vai exatamente. fazendo ali, reprimindo a pessoa, suprimindo os desejos dela, vai castrando ela de novo, mas não se interessa, né? Aí muitas vezes Ó, ela se acabando. é verdade. O pessoal sugeriu que aqui, para depois trazer uma pessoa para a gente falar sobre a sexualidade da criança e do adolescente, a Tereza Cristina diz que tem um especialista para sugerir, e eu aceito, eu até digitei aqui para você, Tê. Aí você. Eu vou te mandar um zap depois para você me sugerir para ver se essa pessoa, esse especialista aceita, que eu acho esse tema super importante. Realmente todos temos dificuldade. Até a Rafa falou aqui para gente que quando nós queremos conversar sobre os filhos, com os filhos adolescentes sobre sexualidade, eles vazam. Isso é verdade. Eu passo esse aperto aqui. A gente quer falar, eu falo, filho, então. Ah, não, mãe, para, vaza, sai. Eles ficam com Então, vergonha. então, isso é um negócio que a gente tem que falar mesmo. Dri, querida, sua filha disse que não quer crescer, né? Nós precisamos conversar depois, precisamos dar umas homeopatias para ela. Nós precisamos sair do complexo de Peter Pan, porque ela precisa crescer, né? E ela precisa aceitar crescer, porque ela tem muitos benefícios por ser criança. Então, crescer implica, sabe, em algumas responsabilidades que é natural essa fuga, né? Então vamos lá, nós temos outras dúvidas. Vamos dar um jeito de trazer alguém aqui. Eu aceito, não, a gente chama ela de Cris, né? Cris, eu aceito a sugestão. Precisamos mesmo de uma live sobre sexualidade na criança e no adolescente, que eu acho maravilhoso o tema. Vocês me acompanhem aí para a gente falar disso. Gente, sigam a Fran. Fran, fala aí seu Instagram. É Fran Fran S. Aguiar, Aguiar, underline terapeuta. Franz, tá? Franz, tem o S. Franz É, Aguiar, underline terapeuta. No título aí da nossa live tá o Instagram dela. Sigam a Fran. Ela fez esse Instagram só para falar sobre a terapia, porque ela tem o dela pessoal, e aí ela deixou o pessoal para as relações pessoais dela, né? Dos amigos, família e tudo mais. isso. E agora eu vou começar a ativar esse trabalho aí. Isso. Jamais. Então, agora eu quero perguntar uma coisa. A gente vê muito sobre cursos de massagem tântrica e tal para casais. Isso é saudável para o casal? Sim, com certeza. Maravilhoso. Eu acho que traz uma consciência muito grande para o casal. Abre muito, expande demais a consciência com relação a falar de sexo, a falar das coisas que gostam, das coisas que não gostam, né? Traz uma intimidade, né? Uma presença maior, né? Porque hoje a presença entre casais está complicada, né? As pessoas se distraem muito com outras coisas, né? Então, é importantíssimo. É muito benéfico, viu, Patrícia? Eu acho que vale muito a pena. Agrega Tanto para bastante, né? Sabe o que acontece, ô Fran? E aí o pessoal aí pode me dar um joinha, pode dizer que não tem joinha para baixo na live, né? Mas pode falar, Patrícia, não gostei e tal. Acontece muito que com o passar do tempo, dentro de um relacionamento, a sexualidade é como se ela fosse criando uma rotina.
Por quê? Porque o que você conseguia entender sobre a sua sexualidade e a do outro é como se ela tivesse limitada. E eu entendo com essas suas explicações, se eu estiver errada, você pode me dizer que não, que quando a pessoa ela procura, por exemplo, como ela pode estimular o seu parceiro, porque a relação sexual é troca, né? Eu estimulo Sim, o outro me estimula, e nessa troca, essa sinergia vai acontecendo, e aí essa harmonia do casal, ela vai acontecendo. Porque, por exemplo, os casais começam a procurar, às vezes, fora, ao invés de procurar dentro do casamento. E aí começam, vamos procurar estímulos fora do casamento, vamos fazer um swing, vamos numa casa assim assado. Alguns casais já me relataram isso. Só que aí começa de novo aquela limitação que você falou, da masturbação, dos brinquedos e tudo mais, achando que o prazer só está daquela forma. Então, assim, quando você agrega, e eu sei que tem cursos que é para casais, casais casados, casais é, estáveis, né? sim. Aonde você aprende a lidar, vamos dizer, estimular a sexualidade um do outro. Então, eu acho isso altamente positivo para os casais. Sim, e aí essa questão da sexualidade e até mesmo, né, na hora do ato sexual mesmo, fica muito mais prazeroso, né? Porque você vai explorar outras coisas no corpo da pessoa, outras zonas erógenas, porque assim, a mulher, principalmente, é muito diferente do homem, né? O Uhum. homem, qualquer coisinha, ele tá ativado, né? E a mulher, ela leva muito mais tempo para ter essa ativação, né? Ela precisa de um tempo maior para ir esquentando os motores, né? Ela precisa É de o um que o cuidado pessoal fala que é maior. forno a gás e forno a lenha, né? Bem isso, bem isso. E aí é preciso você estimular mais a mulher do que o homem para que a relação, né, o ato seja mais prazeroso. Mas você vai descobrindo tantas coisas legais no corpo do outro que se torna bem engraçado às vezes, né? Você fala, nossa, fulano, isso aqui é legal, né? E Divertido, né? é divertido isso. E até durante a massagem a gente descobre uns pontos durante a massagem nas pessoas que você jamais imaginaria que a pessoa poderia ter prazer naquilo. Você fala, nossa, que doido. Qual o lugar mais esquisito que você Lugar já percebeu num cliente assim que, poxa, sei lá, toquei no cotovelo da pessoa e a pessoa. no pé e nas costelas. Uma pessoa que eu fazia massagem aqui nas costelas, tem um ponto aqui nas costelas que você aperta. Tem um ponto marmo aqui nas costelas que você aperta. E a pessoa gemia, menina, ele entrava em êxtase, assim, eu falei, rapaz, que coisa incrível. Nas costelas. Nas costelas, e assim, Olha só. ele ficou mais incrível, assim, que... Porque assim, quando você vai manipular os genitais, aquela região é muito erógena mesmo, né? Então ali Sim. a pessoa já tem prazer, já está nessa região. Mas quando você vai para outras regiões, você fala, olha, Quando você falou do pé, deixa eu te falar uma curiosidade. Você sabe que dentro da psicanálise, o pé, ele tem a ver com o falo. Ele tem uma representação do pênis. Então, o pé, ela é uma zona erógena não só de toque, mas de olhar. Tanto que tem muitos homens que têm fetiche pelos pés. Então, ao olhar para os pés, dependendo se ele gosta, ele muitas vezes tem uma ereção instantânea. Então, existe uma ligação direta entre o falo, o pênis, e o pé. que incrível, hein? Bom saber. Isso já foi estudado. Isso é tão estudado que algumas propagandas, elas estimulam a questão dos pés para aumentar o consumo. Por quê? Porque isso te dá uma sensação de prazer. Sabia disso? Esses conhecimentos todos eles são disseminados assim junto do pessoal, inclusive da publicidade, para que você aumente o consumo das pessoas pelo prazer que elas têm de olhar aquilo. Incrível, né? Muito incrível. Nós somos seres muito incríveis. Pode falar. Não, só que nós somos seres muito incríveis, assim, não tem como a gente mensurar as pessoas, taxar como uma coisa única, né? Cada ser tem as suas individualidades e cada Exatamente. um tem a sua mente, a sua forma de prazer,
aonde sentir prazer, né? Então, não tem como você, fulano, todo mundo é igual. Não tem, não é isso. E na massagem Exatamente. isso é muito claro, muito claro. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. O pessoal estava perguntando se a sessão pode ser feita em casal. Eu acho que o terapeuta ele vai atender uma pessoa de cada vez, né? Na sua individualidade, não é isso? O ideal é uma pessoa de cada vez. Eu não atendo casais, mas tem pessoas que atendem casais. Normalmente tem que ser pelo menos duas pessoas, né? Mas o ideal é um de cada vez. Sabe por Ok. quê? Porque às vezes a pessoa quer comentar algum detalhe da relação que ela não se sente bem em comentar com o outro presente, né? Entendi. E aí vai reprimir um pouco essa liberdade da pessoa de falar e de querer, talvez até colocar para fora aquilo que está incomodando, né? E trabalhar aquilo nela durante a massagem. Então, o ideal é que seja separado. Eu tenho uma pergunta para fazer. Porque Hum, assim, por exemplo, eu trabalho com hipnose, hoje menos, mas eu tenho conhecimento bacana com relação a isso. E uma coisa que as pessoas sempre tiveram curiosidade é, eu posso fazer auto-hipnose? E hoje sabe-se que sim, a gente faz auto-hipnose para você atingir seus objetivos. Eu tenho hum. como me auto-estimular com o Tantra? Tem. Você pode começar com esses toques bem suaves, que a gente chama de. Não, menina, que agora é um toque bem sutil. Você começa a passar a mão na sua pele, bem devagar, com as pontinhas do dedo, você vai Uhum, começar a observar a bioeletricidade do seu corpo. Como é que vai funcionando? E entendi. você começa a sentir uma energia diferente com o toque, com o seu corpo vibrando. Você pode se estimular assim. A masturbação é uma forma muito, né, interessante. Claro que as pessoas têm que ter o cuidado com o excesso, mas é uma forma de conhecer o corpo, de saber, né, principalmente para as mulheres que não têm o hábito de se masturbarem, né? Uhum, Uma forma muito legal de conhecer a sua genitália e de ter mais, não ter vergonha, né, do corpo, da sua uhum. genitália, né, que você tem um outro problema sério também com relação à questão da genitália, né, tem muita gente fazendo cirurgia aí porque acha que tem alguma coisa errada consigo, né, mas aí já é um outro tema que Sim. vem em outro momento. Não, eu estou perguntando porque, por exemplo, quando a gente falou com a Áurea da saúde pélvica, ela falou, Paty, ó, tem umas coisas que a gente vai fazer nas sessões e tem os exercícios que a gente passa, inclusive para a pessoa continuar fazendo o seu trabalho. Na hipnose ou na terapia, a gente passa a tarefinha de casa para autoestimulação, seja para um perdão, seja um Ho'oponopono, seja uma meditação, Deepak Chopra. Então, a gente tenta ajudar a pessoa a não ficar preso também só à terapia propriamente dita, só ao momento da terapia, né? Para que ela continue esse processo. E isso também acontece, então, na terapia tântrica. Eu tenho a minha sessão e provavelmente eu descobrindo esses pontos, eu mesma também posso começar a estimular esses pontos. Pode, sim, claro que pode. A sensitive, que é esse toque bem sutil, é o melhor deles, que é o que vai despertando. Você pode ir passando nas suas pernas, na sua barriga, né, em todo o seu corpo, você vai sentir uma diferença da energia, né? Porque Uhum, é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que você não tem orgasmo sem toque. Você tem orgasmo sem toque. Que a gente chama de orgasmos energéticos, que é quando você já está num estágio mais avançado, né, do trabalho uhum, terapêutico. Se você já tem uma certa sensibilidade energética, você não precisa de toque para ter orgasmos, né? Você pode atingir o toque depois de uma meditação, depois de uma prática de uma yoga e sentir esse prazer, né? E o orgasmo não necessariamente é só o ejaculatório. As pessoas fixam muito nessa questão do ejaculatório, né? é uma limitação, né? Uma limitação. E aí, quando você chega e fala para a pessoa, olha, você pode ter vários tipos de orgasmos. Você pode ter orgasmo sem ereção. Como que eu posso ter um orgasmo sem ereção? Isso é inadmissível ter um orgasmo sem ereção. E é o melhor deles. Por quê? Porque quando você tem um orgasmo seco, que a gente chama de orgasmo seco, a sua energia não vai embora. Quando você tem um orgasmo com ejaculação, a energia vai toda embora. Depois que a pessoa tem aquele orgasmo, ela não é mais ninguém.
Ele não tem Acabou. força para relaxa, mas ele não tem força mais para fazer mais Aí nada. a gente acaba com esse mito de que o homem não pode ter orgasmos múltiplos. Justamente. E aí, o que acontece? Quando você tem esse tipo de orgasmo, orgasmo seco, aquela energia fica no seu corpo, você fica ativo, você fica elétrico, você fica vivo, né? Porque é uma coisa que, como é que eu posso dizer? É uma coisa de alma, gente, não é um orgasmo desses que a gente está habituado no dia a dia, não. É alguma coisa diferente. Agora, claro que para você atingir um estágio desse, um orgasmo, não é numa primeira sessão. Você precisa Sim. ter uma constância, né, Patrícia? Porque às vezes a pessoa vai numa sessão e já quer sentir tudo isso. Quer resolucionar todo o problema da vida Não, o dela. povo é normal. Não tô, ninguém que está aqui na live faz isso, tá, gente? Estou falando só de pessoas que nem pensam em se tratar. Mas as pessoas passam aí 30 anos, 20 anos adoecendo e quer tratamento Tratar, automático. Então, assim, desculpa, mas isso não acontece, tá bom? Então, é algumas verdade. pessoas melhoram muito rápido, têm melhoras boas e velozes, né? Mas, sabe, existe um processo a ser tratado com todo respeito. Então, temos ainda tempo? Tem perguntas? Perguntas? Ah, o pessoal está perguntando: existe sessão de automassagem guiada ou orientada que o terapeuta vai orientando? Automassagem? É, Olha, se a pessoa for e quiser, eu ensino a ela, né, fazer. Nela mesma, né? Ou como ela vai recebendo o toque, ela pode instruir outra pessoa a fazer. Ela vai saber como que é feito o toque e vai sugerir, olha, fulano, pega assim, faz assado, né? Porque assim é mais prazeroso e vai trazer um resultado melhor. Às vezes eu nem legal. preciso ensinar, porque quando você vai tocando a pessoa, ela vai saber fazer isso no Instintivamente outro. ela vai entendendo. Instintivamente ela vai saber fazer no outro, né? Porque ela está recebendo o toque e ela vai ver a intensidade do toque, né? E vai poder fazer no outro também. Legal. O pessoal está perguntando se a massagem ela ajuda no amor próprio. Muito maravilhoso, nossa, perfeito. O principal objetivo da massagem é você se tratar, é cuidar de si, do seu corpo, da sua vida, da sua vitalidade. É isso o objetivo. É você perder a Sim, timidez em relação ao seu corpo, em relação à sua sexualidade, os seus desejos. A massagem é para você, é para cuidar de você. E aí depois, quando você cuida do outro, você vai agregando outras pessoas, outras relações, né? Mas o primeiro é você. ô Fran, teve uma live que eu fiz aqui com a Daniele Guimarães, Hum. que a gente estava falando do ser mulher. E muitas mulheres negam a sua feminilidade. E muitas vezes porque não se sentem bem como mulher. Então, eu acho que dos autocuidados que a pessoa ela precisa, necessita, Uhum. fazer um tratamento tântrico para ela entender o quanto é bom ser quem ela é. Porque a Muito. partir daí, ela abre possibilidades de auto-amor, de autocuidado, sabe? E de aí sim, ter essa energia, sabe? Que é o eu sou. Esse Isso eu mesmo, sou, ele é muito poderoso. com certeza. Assim, Patrícia, a minha experiência, Francisca, na terapia, né? Eu fui para a terapia quando eu me separei, né? E aí eu tive. Você passa por aquela fase triste, né? O Depressiva, luto e tal, toda aquela parte. tudo que você imaginar, vem tudo junto, né? Nessa fase. E aí um amigo falou assim, meus amigos curiosos são maravilhosos. Uma amiga fez, indicou para o outro amigo e o amigo fez e falou assim, não, Francisca, você precisa fazer essa massagem porque você precisa acordar para a vida, minha filha. Você precisa despertar. Que vida é essa? Você fica aí moribunda dentro de casa. Eu não saía, não ia para lugar nenhum. Falei, reage, menino. Ele falou assim, reage, mulher. Que negócio é esse? Você precisa... Vamos viver, que a vida está aí, né? O tempo está passando, você está aí dentro de casa. Aí eu fui fazer a massagem, né? Só que eu tinha muita vergonha de mim, sabe? Vergonha do meu nu, vergonha sabe, do meu corpo.
de falar sobre a sexualidade. A primeira massagem para mim foi... Eu não fui com nenhuma expectativa. Primeiro porque eu não conhecia nada, né? Fui zero expectativa, porque eu não conhecia nada. Então eu não tinha expectativas. Eu não tinha presença porque eu estava preocupada com outras coisas. Preocupada com o trabalho, preocupada com como é que eu ia me manter, como é que, um monte de coisa. A presença era zero, né? A intenção, também não tinha intenção, porque eu fui para saber por curiosidade. Eu falei, o que isso vai fazer? É do tipo, o que você vai fazer aqui? Meu amigo falou que era para eu vir. Tipo isso. E aí eu falei, gente, meu pai amado. E fui. E foi uma surpresa muito boa, assim, na primeira massagem eu não tive esses orgasmos, né, que é o ideal que a gente tem, eu já fui ter muito mais para frente, com algumas terapias, quando eu fiz a formação, né, aí foi um manjar dos deuses, mas até então a minha vergonha, a minha timidez com relação à nudez era muito grande. A minha vergonha de falar de sexo, de sexualidade, era absurdamente enorme, entendeu? Eu achava como proibido, achava vergonhoso, é doido demais. E com isso, com esses trabalhos que eu fiz algumas vivências, nas vivências eu trabalhei muito essa questão do nu, de ficar nua. Numa vivência que eu fiz, que as pessoas ficam nuas, né, e vão... Aí eu falei assim, eu vou ficar nua? Nunca que eu vou ficar nua. Fico nua nada. Nunca que eu vou ficar nua. E tá, e teve uma vivência lá, todo mundo pelado, fazendo a atividade, né, o trabalho, e eu de biquíni. Eu falei, meu Deus, eu sou um ser de outro universo, porque eu sou a única. Você se sentiu discriminada por estar vestida. Eu me senti discriminada por estar vestida. E aí foi a primeira barreira que caiu, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu que estou aqui no lugar errado, porque tá todo mundo se divertindo, fazendo sua prática com maior naturalidade, e eu aqui com um véu bobo, né? Que era uma bobagem minha, e uma coisa muito respeitosa, muito consciente, não tinha nada de oba-oba, que as pessoas acham que é oba-oba, não tinha oba-oba. E aí, quando eu tirei esse véu, eu falei, eu vou tirar essa roupa. E tirei a roupa. Então, a partir desse dia, eu não tive mais vergonha com a nudez, essa questão de me mostrar. Então, você se conhecer, conhecer o seu corpo, isso vai ajudar muito na relação com o parceiro. Você não precisa ficar se escondendo debaixo das cobertas, de trás de uma luz, desligar a luz para ter uma relação, porque o outro não pode ver o seu corpo. Ah, porque eu tenho uma celulite. Ah, porque eu tenho uma espinha nas costas. Então, a gente cria muitas fantasias. E isso esclareceu demais, abriu muito a minha mente. Demais, demais, demais. E aí, a gente, quando encontra os colegas que também fazem parte do Tantra, você tem muita facilidade em conversar, porque as pessoas elas não têm essa vergonha, não ficam procurando... Não tem máscara, não tem roupa, né? Não tem máscara nenhuma, justamente. E eu não estou falando no sentido pejorativo, eu estou falando no sentido real, no sentido de eu não tenho que me esconder, eu não estou aqui me escondendo. Você aprende a se desnudar, né? Porque tem pessoas que você faz uma pergunta, parece que você arrancou a roupa dela, porque ela fica... Então, essa a diferença. A pessoa ela está de peito aberto, ela tá ali para te abraçar, para conversar, para ser verdadeiro. Isso, e quando você tira essas máscaras aí, você melhora a sua intimidade com o seu parceiro, né? Seja namorado ou marido. Então, realmente flui demais na vida. Flui, liberta. E os homens também, gente, porque os homens têm um bocado de coisa. Ah, nossa, será que a fulana vai achar que eu tenho um membro assim ou assado? Então, assim, vamos parar. As pessoas elas não estão juntas por causa de uma relação sexual. Elas comungam de uma energia, elas trocam uma energia e um faz bem para o outro. E é nesse momento que esse casal ele permanece unido. Então, é uma forma de troca energética que vai transbordar para toda a vida em todas as áreas da vida. Então, assim,
é muito bacana você ter essa liberdade, muito bacana esse relato seu. Por quê? Porque certamente a maioria de nós aqui estivesse numa situação dessa ia ficar igual a você. E é bacana a gente entender, então, tipo, eu tenho salvação, tem como melhorar essa minha vergonha, esse meu Não. tabu. Pois é, não, e e outra coisa interessante é que muitas vezes essa falta conexão. E a conexão para você ter com o parceiro é muito simples. É você sentar e olhar no olho do outro, né? E muitos não têm essa coragem de olhar no olho do outro porque vai despindo essas máscaras que ela tem. E é bom a gente se despir dessas máscaras. E as pessoas têm Com receio de olhar certeza. no olho do outro. Então, senta na frente do seu parceiro, respira, simplesmente respira e admira a beleza dele, olha no olho, né? Você vai passar muitas coisas boas, sensações, coisas boas que vocês fizeram juntos, coisas ruins que você podia ter feito, né, de outra forma. Então, isso é importante. É coisa simples, é sentar e olhar no olho do outro. Não precisa falar. Pessoal, Olha, é, é verdade. Fran, tá todo mundo perguntando aonde você atende. Pode entrar em contato pelo direct com você? pode sim, Patrícia, pode entrar em contato. Agora a gente está parado por conta dessa pandemia, né? Porque é uma outra coisa que a gente tem com relação ao protocolo de atendimento, né? Porque não tem como você saber quem está ou não infectado, né? Sim, sim, Então a gente tem que ter um sim. cuidado com relação a isso. Espero que essa fase passe logo e que todos nós possamos, né, começar a se relacionar, né? Mas Não enquanto tem isso, sorteio hoje, não. A Célia está querendo que sorteia uma sessão. Não, Célia, hoje não tem sorteio. Você está muito atiradinha, Célia. A Célia está isso em aí, todas as meninas, lives. isso aí, meninas, fiquem atiradas, corram atrás. Eu acho que é muito importante para homens e mulheres procurarem Com coisas certeza. novas, expandirem suas mentes, se conectarem com seus parceiros, né? E conversem abertamente, sem medo, tirem as máscaras, porque essas máscaras só prejudicam, né, a nossa saúde, né, em tudo. Essas máscaras só escondem realmente a nossa energia, quem a gente é, e nos trazem inúmeras doenças. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Pessoal, estamos chegando mais um final aqui de mais um Papo com a Paty. Estou, assim, explodindo de gratidão, porque, assim, era um tema que eu tinha muita vontade de falar. A Fran estava com muita resistência e ela foi, assim, super tranquila para conversar com a gente. Fran, não se esconda também de divulgar, sabe? Porque você pode ajudar muita gente. Você não tem noção, acho que talvez tenha, quantas pessoas precisam desse tipo de orientação. O quanto só essa conversa, sabe, abriu um bocado de mentes, um bocado de caixinhas na cabeça de várias pessoas. Os olhares com relação a si, com relação ao outro, de relacionamentos que estavam adoecidos. Então, assim, profunda gratidão, sabe? Que a gente possa conversar disso em algum outro momento, que as pessoas possam ter tido benefício, porque para mim foi muito esclarecedor de coração, ignorante de pai e mãe, nesse sentido do Tantra, de verdade não conhecia, sabe? E ouvir você falar faz a gente falar, poxa, eu quero isso para minha vida. E eu quero isso para minha vida mesmo, no sentido de eu quero ter mais saúde. E eu sou o tipo de pessoa que eu busco mesmo. Se a pessoa fala, pá, faz isso, eu faço. Eu vou atrás e eu acho que isso é saúde. Então, assim, gratidão imensa, que Deus lhe abençoe, que você possa ajudar muitas outras pessoas, esclarecer muitas mentes e que você não pare agora de divulgar. Divulgar você, divulgar esse trabalho tão bonito que você faz. E tantos outros terapeutas, que eu vi que tem muitos colegas seus aqui, né? Que esses colegas possam seguir a gente no Papo com a Paty, né, Patrícia N Oficial, e que essas pessoas que estão aqui na live também possam te seguir, a gente fazer essa troca e todo mundo aprender cada vez mais. Patrícia, eu agradeço muito. Você sabe que eu estava bem resistente, né? Bem resistente com essa conversa, né? É tanto que agradeço também aos colegas lá da homeopatia, né? Que foram, que insistiram bastante, né? E foi uma conversa muito prazerosa, assim, bem natural. Eu me senti em casa, eu pensei que eu não fosse ter mais dificuldade,
né? É um assunto muito vasto, né? Que talvez a gente pode trazer outras falas, outros temas para, né, trabalhar. E quero te sugerir uma live também com uma amiga minha sobre a questão da pornografia, Ah, né? que legal, hein, gente? Olha aí, ó. Porque é uma coisa que afeta muito a questão da sexualidade, né? Que a gente não para pensar e faz o uso exacerbado dessas imagens, sei lá, tudo que Que é uma tem indústria, né? uma indústria aí que foi criada e que nessa época de pandemia ela cresceu absurdamente, né? É verdade. Então é Ó, uma coisa gente, me cobrem aí. Temos duas lives, vocês me sigam e pode me mandar no direct, pode mandar nos comentários, sempre nas postagens. Vamos falar sobre a sexualidade da criança e do adolescente e sobre a pornografia. Gente, é necessário falar disso. Eu sei que tem um bocado de gente que tem dificuldade, sabe, Fran? Eu trato isso com muita naturalidade porque são desequilíbrios nossos e a gente tem que assumir que, como seres humanos, todos somos responsáveis por isso. Se a gente tem um canal que seja 20, que seja 30, que seja 40, que seja 100 pessoas, que na primeira live entraram quase 100 pessoas, eu acho que a gente tem que esclarecer, tem que falar, tem que tirar esse tabu e entender que se é um desequilíbrio, ele precisa ser cuidado com carinho, com atenção e trazer essa pessoa para a sua, sabe, para o seu local de equilíbrio, para o seu local bom da vida, sabe? Porque ter equilíbrio com a sexualidade é uma benção. É, com certeza, não só a sexualidade, assim a gente prioriza tantas outras coisas, né? A vida É financeira, verdade. porque o dinheiro é mais importante que a sexualidade. Olha só, que E, quando e você, a gente mal sabe que um interfere no outro. Por isso que pois não é, quinta-feira eu vou falar sobre finanças pessoais. pois é, se você não está feliz em uma área, as outras vão estar desequilibradas. É a mesma coisa dos chakras. Se você está com um chakra desequilibrado, vai desequilibrar todos os outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar carinhoso para consigo, se amar primeiro, né? Porque não é egoísmo se amar primeiro e depois amar o outro, né? Porque muita gente acha que é egoísmo, mas não é. Demorei Não, muito, Jesus já tinha falado isso. demorei muito para entender isso, praticar isso realmente, né? E que bom, espero que tenha ajudado muita gente, esclarecido um pouco, né? Um pouco mais sobre isso, trazer que é uma terapia séria, né? Como qualquer outra terapia, e Sim, desmistificar esse fetiche que as pessoas têm com relação ao Tantra, que levam muito para o lado pornográfico, né? E não tem nada a ver, viu? Porque tem pessoas que usam com esse intuito, né? Mas é é uma verdade. Onde deturpam a base do Tantra, que é o que você explicou pra gente no início da live. justamente. Gente, as lives estão todas no meu IGTV. E a Tânia, que é minha irmã, que trabalha minha parte de identidade visual e todas as partes de vídeo, tá subindo todas também para o meu YouTube. Então, assim, assistam, tem várias lives interessantes. Se quiser sugestão, assista a da Áurea e depois vem assista a da Fran. A da Áurea foi o que a gente falou sobre saúde pélvica. E aí você assiste essa daqui completa. E a gente vai marcar as outras lives agora sobre os temas que vocês sugeriram aqui, que eu acho maravilhoso. Pornografia, você tinha até me falado. Então, assim, vou colocar aqui na agenda, que a agenda da semana que vem já está pronta também. Então, já vou começar a trabalhar essa outra agenda de live, que eu acho que a pandemia pode acabar, mas o Papo com a Paty não vai acabar, não. Eu acho que ele permanece. Tá bom, então. Gente, Ok. muito obrigada. Que Deus abençoe a cada Obrigada. um de vocês. Fran, muito sucesso, muita abundância na sua vida como Amém. terapeuta, muita abundância na sua vida pessoal. Que você continue fazendo esse trabalho lindo. Que a gente continue trabalhando e ajudando aí tantas pessoas. Gratidão. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Eu recebo. Beijo no coração. Beijo. Até quinta, Papo com a Paty, com Gleide Rezende, e vamos falar sobre finanças pessoais. Vamos trabalhar as duas áreas que vale a pena. Tá bom, Beijo. cheiro. Tchau. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada.